O que acontece com o corpo humano após a sua morte? A ciência explica, pessoal, mas você já parou para pensar no que acontece com o corpo humano nos minutos seguintes à morte? É um assunto que muita gente evita, mas a verdade é que todos nós passaremos por esse processo um dia, pessoal. E o mais impressionante é que mesmo depois da morte, o corpo continua mudando durante horas, dias ou até meses. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora parece cena de filme, mas é pura biologia. E eu já quero saber a sua opinião. Teria coragem de estudar medicina legal? Comente aqui embaixo, pessoal. Bom, o primeiro minuto após a morte, tudo começa quando o coração para de bater, pessoal. Nesse instante, o sangue deixa de circular, o oxigênio não chega mais às células. O cérebro, pessoal, é um dos primeiros órgãos a sofrer com essa falta de oxigênio. A partir daí, inicia-se uma verdadeira contagem regressiva biológica. O corpo ainda parece o mesmo, mas internamente uma transformação gigantesca já começou, hein? Nossa, hein? Que coisa, hein, gente? Inacreditável. O corpo começa a esfriar, pouca gente sabe disso, pessoal, mas o corpo perde calor gradualmente após a morte. Esse fenômeno é chamado de rigor mortis. Como o coração não bombeia mais sangue, o organismo deixa de produzir calor e a temperatura corporal começa a cair aos poucos. É por isso que algum tempo depois da morte, a pele fica extremamente fria. Pessoal, a gente tem que ficar olhando assim meio de lado, hein? Cuidado. A pele muda de cor nas primeiras horas. A pele, pessoal, perde a coloração normal e fica mais pálida. Isso acontece porque o sangue para de circular e se acumula nas partes mais baixas do corpo. Em medicina legal, essa alteração ajuda até a estimar há quanto tempo a pessoa morreu. Ou seja, o próprio corpo começa a contar a sua história, hein? Que coisa, hein, gente? Essa é uma das dúvidas mais comuns. Muita gente acredita que apenas adultos ficam duros após a morte, mas isso não é verdade. O nome desse processo é rigor mortis. Após a morte, ocorre uma reação química nos músculos. As proteínas musculares ficam travadas, fazendo o corpo endurecer, ali temporariamente, né? Bom, mas em crianças e bebês isso também acontece, porém costuma ser menos perceptível, porque eles possuem menos massa muscular e as fibras musculares são mais finas. Ou seja, o endurecimento existe, mas pode parecer mais discreto, pessoal. Incrível, não é verdade? Bom, você sabia dessa diferença entre adultos e crianças? Essa curiosidade surpreende muita gente, hein, pessoal? Bom, a decomposição começa por dentro. Agora vem a parte mais impressionante, pessoal. Quando o organismo deixa de funcionar, as células perdem o controle. Enzimas começam a degradar os próprios tecidos em um processo chamado autólise, pessoal. E como se o corpo começasse a se desfazer de dentro para fora. Logo depois, entra em ação outro processo, a putrefação, pessoal. É isso aí. As bactérias que vivem naturalmente no intestino se multiplicam rapidamente e passam a consumir os tecidos internos, pessoal. Bom, durante essa decomposição são produzidos gases como metano e amônia. Esses gases podem provocar inchaço, principalmente na região do abdômen.
além do aparecimento de manchas esverdeadas na pele, gente. Parece assustador, mas é um processo natural da natureza que acontece com a gente. Bom, o estágio final, com o passar do tempo, tecidos moles desaparecem e restam principalmente cartilagens e ossos. Esse estágio recebe o nome de esqueletização, pessoal. E mesmo os ossos não duram para sempre, né? Dependendo do ambiente, umidade, temperatura e ação de micro-organismos, eles também podem se degradar lentamente. Bom, no fim, o corpo retorna aos elementos da própria natureza, gente. Bom, falar sobre a morte nunca é fácil, mas entender o que acontece com o corpo humano mostra como a vida é um processo biológico extraordinário, do começo ao fim. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Esse é o ciclo da vida. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha importante entender cientificamente o que acontece após a morte ou prefere não pensar nesse assunto? Escreva aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião, tá bom, gente? Aproveite para se inscrever aqui no canal Mundo Curioso, pessoal. Deixe seu like também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!